ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Uma produção. Bruá! Se gostarem do Teorias do Esoterismo, do Teorias da Conspiração ou do Teorias do Apocalipse, considerem apoiar diretamente estes podcasts no nosso Patreon, em patreon.com/bruapodcasts, onde terão acesso a conteúdos exclusivos e a comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Visitem patreon.com/bruapodcasts para mais informações. Olá a todos e bem-vindos às Teorias do Esoterismo. Nostradamus, o mais conhecido e menos conhecido vidente da história. O seu nome é sinónimo de profecias extraordinárias, visões do futuro e previsões inacreditáveis. Mesmo quem nunca se sentou a ler as suas profecias já terá ouvido falar dele. Nem que seja porque, de vez em quando, especialmente em finais de dezembro, as profecias de Nostradamus para o próximo ano enchem jornais de segunda categoria e os feeds de familiares com tendências esotéricas. Ainda recentemente aconteceu isso mesmo. Com a morte do Papa Francisco, logo foram reciclar uma das quadras de Nostradamus que, segundo os nostradamistas profissionais, profetizava a morte de um Papa muito idoso para o ano de 2025. O mesmo acontece com grandes eventos históricos ou catástrofes naturais. Basta escreverem no Google Nostradamus, seguido da vossa calamidade favorita, e certamente aparecerão artigos sobre o terceiro anticristo, a Terceira Guerra Mundial e centenas ou milhares de outras confirmações das capacidades visionárias deste profeta. E, no entanto, como tantas vezes acontece, a verdade é simultaneamente menos fixe e mais interessante do que pode parecer à primeira vista. Comecemos pelo óbvio. Sim, houve mesmo um Nostradamus, se bem que o seu nome verdadeiro fosse Michel de Notre-Dame. Sim, tinha barbas compridas e grisalhas, pelo menos a julgar pelos poucos retratos que sobreviveram. Sim, escreveu centenas de profecias, na verdade 1000 quadras, organizadas em 10 conjuntos de 100, publicadas ao longo de vários anos. E sim, o que não faltam são grandes acontecimentos históricos que parecem mesmo ter sido profetizados por Michel de Notre-Dame. Mas a sua história é um pouco mais rocambolesca que isto. E para a entender, temos de viajar até França, em meados do século XVI, quando um jovem boticário sem formação académica resolveu meter-se à estrada e tentar curar os seus concidadãos de uma terrível doença, a peste. Michel de Notre-Dame nasceu em 1503 em Saint-Rémy-de-Provence, em França. Aos 17 anos, inscreveu-se na Universidade de Avignon com o objetivo de estudar medicina. No entanto, foi interrompido por mais um de vários surtos de peste que na altura varriam a Europa com irritante frequência. Ao invés de esperar pela reabertura da universidade, Michel tornou-se autodidata e passou a trabalhar como boticário, isto é, uma espécie de especialista em medicamentos, remédios naturais, ungüentos, conservas, perfumes, plantas medicinais e todo o tipo de mesinhas e mistelas que podiam tratar ou até curar doenças.
Na altura, os boticários não eram propriamente respeitados. Basta imaginarmos com que facilidade alguém podia juntar meia dúzia de ingredientes num frasco e vendê-los como uma cura milagrosa. No entanto, Michel parece ter sido um boticário honesto. Durante 25 anos, percorreu França, Espanha e Itália a oferecer os seus serviços, ora viajando de aldeia em aldeia, ora instalando-se por algumas temporadas em qualquer cidade. Nem a morte da mulher e dos 2 filhos, em 1534, o desmotivaram. Segundo documentos da altura, Michel voluntariou-se como aprendiz de outros boticários e até de médicos e deixou escrita uma longa lista de relatos fascinantes sobre a sua batalha com a peste. Num artigo chamado Quack Prophet, Colin Dickey critica as suas alegadas capacidades esotéricas, mas elogia o seu talento para a reportagem. Em 1546, Nostradamus foi contratado para tratar um surto de peste particularmente violento. As suas descrições desse acontecimento são, ainda hoje, arrepiantes. A peste matava um extraordinário número de pessoas normais de todas as idades. As igrejas e cemitérios estavam tão cheios de cadáveres que ninguém conseguia encontrar solo consagrado para os enterrar. Descreveu a peste como tão repentina que, mesmo com ouro e prata nas mãos, as pessoas morriam por falta de um copo de água. A peste era tão aterrorizadora que muitos pais não tratavam dos seus filhos e muitos abandonaram as suas mulheres e crianças assim que se aperceberam que estavam infectados. No entanto, Michel nunca abandonou o interesse pelo estudo da medicina, se bem que, naquela altura, estudar medicina fosse sinónimo de estudar astrologia. A mistura entre medicina e astrologia pode fazer-nos confusão em pleno século XXI, mas no tempo de Nostradamus, estes 2 ramos do conhecimento humano eram inseparáveis. Os médicos usavam um modelo herdado da Antiguidade Clássica, mais precisamente uma junção das ideias de Galeno e Hipócrates, chamado Teoria dos Humores, segundo a qual o corpo humano era composto por 4 substâncias ou humores: o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Quando um destes humores estava desregulado, o corpo ficava doente. E diferentes humores provocavam diferentes patologias. No entanto, havia ainda uma relação direta entre a proporção dos humores no corpo e uma série de outros fatores complexos que tornavam a prática de medicina numa confusa junção de ciência, esoterismo e espiritualidade. Segundo uma maravilhosa exposição online sobre astrologia médica da Yale University Library, os médicos astrólogos na Europa pré-moderna teorizavam um sistema de inter-relações celestes e terrenas que ligavam os 4 humores aos 4 elementos, ar, fogo, terra e água, bem como aos 12 sinais do zodíaco, às 4 estações do ano, aos 4 pontos cardeais, aos 4 temperamentos e às 4 eras do homem, entre outras considerações. Os médicos definiam a saúde e a doença em relação ao equilíbrio ou desregulação destas variáveis. Ou seja, a astrologia não era apenas um sistema de adivinhação através do qual o signo da pessoa determinava se ia ter sorte ao dinheiro ou azar ao amor. Era uma especialização da medicina. O corpo humano e os seus constituintes físicos estavam intimamente ligados ao movimento da Terra, da Lua, das estrelas ou dos planetas. E por isso, o pobre paciente era a vítima cósmica de uma série de desregulações que iam desde a sua bilis à posição das constelações. Entre o humano e o cósmico não havia grande distância. Tudo estava interligado. E para alguém interessado por medicina, como Michel de Notre-Dame, saltar das mesinhas para o movimento dos astros não era apenas interessante, era uma necessidade profissional. Foi o seu primeiro passo a caminho de se tornar o maior profeta do mundo. Estamos em 1550 e Michel de Notre-Dame tem agora 47 anos.
O facto de ter sobrevivido 2 décadas a tratar surtos de peste era, por si só, uma confirmação implícita das suas qualidades como boticário, mas a sua fama depressa ganharia contornos nacionais. Foi por esta altura que Michel se tornou um escritor publicado, mais precisamente um autor de almanaques. Num artigo sobre medicina astrológica, Robert Rayleigh, da Universidade de Cambridge, explica a importância destas obras. As recomendações astrológicas mais acessíveis provinham dos almanaques. Eram livrinhos de bolso, tipicamente pequenos e descartáveis, que listavam datas importantes desde feiras locais e festivais religiosos a eventos celestiais ou à melhor altura para tomar um banho. Combinavam tudo isto com prognósticos para o ano que aí vinha. Produzidos aos milhares, todos os anos a partir de 1550, incluíam tipicamente avisos de perigos médicos ou quando evitar as sangrias. O ato de tirar sangue ao doente para o curar, não a bebida alcoólica. É impossível saber quantos leitores de almanaques confiavam nas previsões médicas para agendar tratamentos, mas a omnipresença destes livrinhos demonstra quão disponíveis estavam as orientações astrológicas. Ou seja, Michel juntava assim os seus conhecimentos de medicina e de astrologia à óbvia sensibilidade para o que um francês médio, daqueles que conhecera aos milhares nos seus tempos de boticário, acharia útil num livrinho anual. Imaginem estes almanaques como uns borda d'água esotéricos, produzidos aos quilos por centenas de boticários, farmacêuticos, pseudovidentes, astrólogos e vendedores de banha da cobra. Os almanaques de Michel depressa se destacaram dos restantes, não só pela qualidade da sua informação meteorológica, como pelas tais previsões. No caso de Michel, eram pequenos versos poéticos e até elegantes, ora prometendo o nascimento de filhos varões, ora o retorno da peste ou cataclismos de pequenas dimensões. E foi exatamente ao iniciar a sua carreira de escritor de almanaques que Michel de Notre-Dame mudou de nome, passando a assinar com uma espécie de pseudónimo que não era mais que a versão latinizada do seu próprio apelido, Nostradamus. Os almanaques de Nostradamus vendiam como baguetes quentes, de tal maneira que, em 1555, Nostradamus publicou a sua primeira coletânea de previsões poéticas, umas recicladas e reescritas, outras redigidas de origem, e às quais deu o nome de profecias. Eram cerca de 1000 quadras organizadas em 10 centúrias, ou centenas. Cada quadro, obviamente, com 4 versos, cada verso contendo 10 sílabas. O estilo era uma estranha mistura de concreto e abstrato, real e metafórico. Uma salada de poesia, termos técnicos da medicina, rimas, citações roubadas a outras obras, referências a reis, astros, rios e cidades e, acima de tudo, um tom de épica premonição. Vou escolher ao calhas, de entre centenas de opções, uma dessas profecias para perceberem melhor o estilo. Esta é a quadra número 61 da Quarta Centúria, traduzida por mim de uma das várias versões inglesas que, por sua vez, são traduções, claro, do francês original. E mais à frente falaremos sobre este problema de tantas traduções cruzadas. O idoso de quem fazem pouco, desprovido da sua posição, pelo estrangeiro que irá suborná-lo. As mãos dos seus filhos são devoradas à frente da sua cara. Ele irá trair os seus irmãos em Chartres, Orléans e Rouen. Notem o misto de concreto e abstrato. Ficamos sempre com a sensação de que entendemos o sentido geral, mas escapa sempre a algo mais profundo. É até possível que tenham uma espécie de déjà vu das aulas de português quando nos sentávamos todos a analisar um poema e a descascar os seus vários níveis de sentido. Mais um exemplo, desta vez a quadra 97 da Primeira Centúria. Aquilo que nem arma nem chama conseguiram será conquistado pela doce conversa num conselho. Adormecido, o rei verá o seu inimigo nem em guerra
nem no sangue militar. Agora imaginem isto 1000 vezes, vezes e vezes sem conta. Eram estas as célebres profecias de Nostradamus. Ora, as profecias tornaram Nostradamus ainda mais famoso e, eventualmente, o seu nome chegou ao trono de França. Catarina de Médici, casada com o rei Henrique II, conhecida por ser fanzoca absoluta de astrónomos e videntes de todas as estirpes, chamou Nostradamus à sua presença e pagou-lhe para fazer o horóscopo dos seus filhos, entre eles o futuro rei Francisco II. Isto pode parecer impressionante, mas não significa que Nostradamus fosse um homem especial. Aparentemente, um dos filhos da rainha diria mais tarde que ela acreditava de tal maneira em tudo o que lhe diziam que era enganada por falsos feiticeiros que lhe ficavam com grandes quantidades de dinheiro e não faziam nada. Nem os outros astrólogos pareciam respeitar o ex-boticário, chegando mesmo a publicar uma série de panfletos a acusá-lo de fraude, da mesma forma que, 400 anos depois, os céticos escreveriam de forma negativa sobre as profecias. Voltando a Colin Dickey, um certo idiota lunático e sem cérebro que grita disparates e publica fantasias e prognósticos, dizia a primeira diatribe do Lord Hércules, o francês, contra Nostradamus. Nesse mesmo ano, o astrólogo Laurent Vidal, no seu Declaração dos Abusos, Ignorâncias e Sedições de Michel Nostradamus, declarou que, se quisesse recitar todas as ignorâncias, erros e idiotices que tens colocado nas tuas obras nos últimos 4 ou 5 anos, necessitaria de um livro muito grande. Podia ser inveja profissional. Nostradamus era tão bom astrónomo e adivinho que os colegas de profissão uniam-se para o desacreditar. No entanto, a julgar pelos poucos documentos a que os especialistas conseguiram ter acesso, Nostradamus era até um astrónomo bastante incompetente. Usava almanaques desatualizados para calcular a posição dos planetas e das estrelas, enganava-se nas contas ou até nas datas de nascimento dos clientes e hoje sabemos que muitos dos horóscopos que produziu não tinham grande valor ou rigor astrológico. No entanto, estava prestes a sair-lhe a sorte grande. Em 1559, 4 anos depois da primeira edição das Profecias, mas já depois de Nostradamus ter ficado amigo de Catarina de Médici, Henrique II de França, o marido da Catarina, estava muito bem no seu cavalo a participar numa justa quando um fragmento de madeira da lança de outro cavaleiro entrou-lhe pela cabeça como uma faca, a ferida infectou e o rei acabou por morrer 10 dias depois. E, surpresa das surpresas, felizmente para ele, Nostradamus tinha, no meio das suas centenas de profecias, uma quadra que parecia descrever perfeitamente a morte do seu soberano. O jovem leão ultrapassará o mais velho, no campo de batalha num único combate. Os seus olhos serão furados através de uma armadura dourada, 2 feridas serão uma, e morrerá uma morte cruel. Estava feito. A partir daquele momento, os mais crentes em Nostradamus, incluindo a viúva do rei falecido, reforçaram a fé nas suas profecias. E por mais que os críticos pusessem em causa as suas capacidades de astrólogo, mais e mais quadras começaram a ser interpretadas como previsões de todo o tipo de eventos contemporâneos, incluindo invasões, casamentos reais, resultados de batalhas e catástrofes naturais. Quando morreu 7 anos depois, com 62 anos, Nostradamus deixava um legado invejável como o vidente oficioso de França e da sua casa real. Mas a história deste profeta estava apenas a começar. Nos mais de 400 anos a seguir à morte de Nostradamus, separar o homem do mito tornou-se progressivamente mais difícil. E por um motivo em particular. Nostradamus ultrapassou os limites da sua própria biografia
e transformou-se numa personagem, uma construção ficcional coletiva. Dezenas de factoides e histórias apócrifas nasceram ano após ano, século após século, todas elas com o objetivo claro de transformar um vidente talentoso num profeta genial, quase sobrenatural. Todos os aspectos da sua vida foram distorcidos e inchados para parecerem melhor do que eram na verdade e geraram uma lista quase interminável de mentiras exageradas. Os seus dois avós tinham sido médicos da corte de um rei. Nostradamus não fora apenas aluno de medicina, mas também professor. Nas suas viagens por França a combater a peste, inventou antissépticos e dietas inovadoras. A Inquisição Espanhola perseguiu-o, quase o atirou para a fogueira, e as suas profecias foram parar ao índex de livros proibidos. E no final da vida, Nostradamus pediu para ser enterrado de pé, para que ninguém pudesse alguma vez caminhar sobre a sua campa. E mesmo depois de morto, não descansou. Alan Hall, autor de Nostradamus: The Secret Revelations, é apenas um de centenas de autores apologistas de Nostradamus que reconta este extraordinário exemplo dos seus poderes sobrenaturais. Aconteceu que, em maio de 1791, durante o clímax da Revolução Francesa, 3 soldados bêbados decidiram expor os restos mortais de Nostradamus e testar a verdade da lenda que tinha nascido à sua volta, ou seja, aquele que bebesse do seu crânio herdaria os seus poderes. Depois de abrir o caixão, os 3 soldados ficaram petrificados, não por medo das ossadas, mas pela placa pendurada ao pescoço do morto. Diz-se que tinha escrita a data exata daquele dia em que os seus restos mortais tinham sido profanados. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Quase todos os documentários, livros e ensaios sobre Nostradamus e as suas brilhantes profecias incluem estes mini-contos fantásticos. Por exemplo, olhemos para o documentário The Man Who Saw Tomorrow, narrado por um dos meus heróis pessoais, o realizador e ator Orson Welles, e que é basicamente 1h30 de reconstruções ficcionais de várias profecias de Nostradamus, com atores, guarda-roupa, cavalos, imenso orçamento, acompanhados pela narração do maravilhoso vozeirão do Sr. Wells. Nesta história em particular, que vos conto a seguir, Nostradamus usa os seus poderes de adivinhação até nas coisas mais simples, até no consumo de suínos. Um dia, Nostradamus foi convidado para um banquete onde o seu anfitrião tentou enganá-lo. Disse a Nostradamus que iriam comer um porco. Disse-lhe que tinha um porco branco e um porco preto e convidou Nostradamus a adivinhar qual dos dois seria consumido naquela noite. Nostradamus disse o porco preto. A seguir, o anfitrião deu instruções ao cozinheiro para preparar o porco branco. Mais tarde, enquanto apreciava a sua refeição, o anfitrião desafiou Nostradamus a dizer mais uma vez qual dos porcos estavam a comer. E Nostradamus respondeu, tal como anteriormente, o porco preto. O anfitrião, triunfante, chamou o cozinheiro e pediu que declarasse qual dos porcos estavam a comer. E o cozinheiro disse que, enquanto estava a preparar o porco branco, este caíra de uma mesa e fora devorado por cães, e por isso foi forçado a servir o porco preto. Incrível! Afinal, Nostradamus tinha razão. Curiosamente, Alan Hall, o tal autor que citámos há pouco, conta exatamente a mesma história, mas com pequenas variações. Nesta versão, o anfitrião é Lord Florinville, amigo de Nostradamus, que não parece querer enganá-lo de propósito. Além disso,
À profecia sobre que porco iriam consumir, Nostradamus acrescentou que o porco branco seria comido por um lobo. E, de facto, mais tarde, a cozinheira, desta vez é uma mulher, não um cozinheiro, revela que a troca de porcos deveu-se ao facto de uma cria de lobo ter entrado na cozinha e devorado o porco branco, forçando-a a preparar e servir o porco preto. Os detalhes podem mudar, mas as histórias são sempre as mesmas. Nostradamus era do caraças, um campeão do futuro, um moldador de destinos, o homem que prevê toda a história de França, o futuro de papas ou até o menu do jantar. Com tanta história apócrifa, não é fácil encontrar fontes fidedignas. Querem um exemplo? No artigo de Colin Dickey, ele escreve: as fontes, normalmente confiáveis, não são grande ajuda, infelizmente. A edição atual da Enciclopédia Britânica contém, pelo menos, meia dúzia de erros factuais. Dá datas erradas para os anos em que Nostradamus praticou medicina, ou mudou-se para Salon, ou começou a publicar as profecias, que a britânica erradamente chama de centúrias. Também afirma que o livro foi banido pela Igreja Católica, algo que nunca aconteceu. O que de facto aconteceu é que Colin Dickey, que acabou de queixar-se da inconstância das fontes, afirma categoricamente que a mulher e os filhos de Nostradamus morreram de peste. Mas se forem ler um artigo de Brian Dunning, igualmente cético de Nostradamus e da credulidade que se construiu à volta da sua lenda, ele explica que não há provas nenhumas de que a mulher e os filhos de Nostradamus tenham morrido de peste. Duas fontes que se consideram e fazem todo o esforço para ser fidedignas contradizem-se num detalhe até bastante importante. Por isso, ler sobre Nostradamus é um desporto de alto risco. Nunca sabemos bem no que ou em quem confiar, como se Nostradamus tivesse lançado um qualquer feitiço sobre a posteridade para a impedir de alguma vez o compreender. Uma coisa é certa, independentemente de corpos enterrados de pé ou porcos no forno, e mesmo deitando fora todas as historietas que se contam sobre ele, a fama deste profeta deve-se, acima de tudo, a uma única coisa: as suas 1000 profecias. Muito bem, passemos à prática. Afinal, como podemos saber se Nostradamus adivinhou um evento futuro? Peguemos num exemplo concreto. Em 2001, começaram a circular pela internet várias quadras alegadamente escritas por Nostradamus que pareciam profetizar um certo acontecimento. No ano do novo século e 9 meses, um grande rei do terror descerá dos céus. O céu irá arder a 45 graus. O fogo aproxima-se da grande cidade nova. Da cidade de York haverá um grande colapso, 2 irmãos gêmeos destruídos pelo caos. Enquanto a fortaleza cai, o grande líder irá sucumbir. Terceira grande guerra começará enquanto a cidade arde. No 11º dia do 9º mês, 2 pássaros de metal embaterão em 2 estátuas altas na cidade nova. E o mundo acabará em breve. Não deve ter sido difícil adivinharem. Novo século, cidade nova, York, descer dos céus, 2 pássaros de metal, 2 estátuas altas, 2 irmãos gêmeos. Nostradamus parece adivinhar o atentado do 11 de setembro. E aqui temos logo o primeiro problema de quem tenta analisar Nostradamus nos dias de hoje. É que nenhuma das quadras que acabei de ler foram efetivamente escritas por ele. Por vezes, estes mini-poemas que circulam online não correspondem ao que está no texto original das profecias, ou porque são inventados de origem, ou são copy-paste manhosas, ou são traduções tão distorcidas que mais vale ignorá-las. No entanto, há outras quadras, estas verdadeiras, que muitos dizem profetizar o atentado. Por exemplo, na quadra 49 da 10ª centúria, Nostradamus escreveu algo como: o jardim mundial perto da nova cidade, no caminho montanhas ocas. Serão tomadas e mergulhadas na sarjeta,
todos serão forçados a beber as águas envenenadas com enxofre. Ora, esta tradução provém diretamente de Nostradamus, as profecias completas para o futuro, de Mario Reading. Sobre esta quadra, Reading tem a dizer o seguinte: e reparem na mistura entre literalismo, ou seja, tentar interpretar o que lá está tal e qual, e metáfora, interpretar não o que lá está tal e qual, mas de forma mais livre e poética. Uma imagem aterradora das Torres Gêmeas descrita por Nostradamus da única forma que lhe era possível, tendo em conta as limitações da época em que viveu, como montanhas ocas no caminho. Já sabemos, através da análise da quadra 187, que a nova cidade aqui mencionada é Nova York. Desta feita, apresenta uma imagem assustadora dos dois arranha-céus como montanhas a serem mergulhadas na sarjeta, uma narração que podia descrever as imagens apresentadas nas notícias televisivas sobre o desastre, onde se mostravam as torres a desmoronarem-se. As águas envenenadas com enxofre podem ser interpretadas em sentido figurado e como metáfora da compreensão por parte dos Estados Unidos de que, naquele momento em diante, seriam forçados a beber até à última gota o copo de água envenenada que o destino lhes oferecia. Ou seja, as montanhas ocas, por serem altas e vazias por dentro, são a descrição o mais fidedigna possível de um arranha-céus, partilhando com eles características, digamos, físicas e objetivas. E também a nova cidade, é claro, Nova York. Mas algo como mergulhadas na sarjeta ou águas envenenadas com enxofre já não é interpretado como tendo um correspondente direto, mas sim em sentido figurado, que é outra maneira de dizer, podia ser aquilo e muitas outras coisas. Reading não fica por aqui. Dá o exemplo de outra quadra, desta vez a 87 da primeira centúria. Tremor de terra, um fogo do centro da terra, abalará as torres da nova cidade. Dois enormes rochedos travarão uma longa guerra até Aretusa tingir de sangue um novo rio. E diz-nos Reading uma previsão fabulosa do desastre nas Torres Gêmeas que vai ao pormenor da comparação das duas torres semelhantes a rochedos com uma guerra entre os dois grandes rochedos que são o cristianismo e o islão. As torres são derrubadas por fogo oriundo do centro da Terra, um fantástico salto imaginativo de Nostradamus, tendo em consideração que o catalisador explosivo usado nos ataques foi o combustível aeronáutico à base de petróleo. Ora, não é muito claro porque é que dois rochedos são o cristianismo e o islão, muito menos o admitido salto imaginativo de Nostradamus ao descrever o petróleo como fogo do centro da Terra. Há sempre saltos conceptuais entre o que Nostradamus escreveu e aquilo que os seus intérpretes leem nas suas palavras. Mas se o salto é só 1, 2 ou 3 ou muitos mais, fica sempre ao critério do analista. Até os jogos linguísticos de Nostradamus abrem incríveis possibilidades. Diz Reading: os franceses sempre gostaram de jogos de palavras, e no tempo de Nostradamus ninguém imaginaria pressupor que uma palavra teria apenas o significado esperado num determinado contexto. Seria também preciso ter em conta o contexto mais alargado. Vejamos um exemplo. Uma frase aparentemente simples em francês antigo, como "En Normandie l'on vendage avec la Gaule", a qual a letra pareceria significar "na Normandia vindimam com um pau", pode também querer dizer "na Normandia até vindimam com franceses". Ou então, os polacos são os vindimadores da Normandia. Terrível para um tradutor, sim, mas também carregado de potenciais tesouros escondidos.
Ora, entre vindimar na Normandia com um pau, vindimar com recurso a franceses ou toda esta vindima ser feita não com um pau nem com franceses, mas sim por polacos, vai uma enorme diferença. E este é o segundo problema que enfrentamos ao interpretar as profecias de Nostradamus, ou então ao ler aqueles que as interpretam. É que nunca sabemos bem se a incrível profecia corresponde ao texto que Nostradamus escreveu ou ao texto que nós imaginamos estar a ler nas suas palavras. Diz-nos Brian Dunning. Várias versões das profecias foram publicadas em vida e não há uma coletânea considerada canónica. Devido ao estado primitivo da tecnologia de impressão na altura, todas as versões incluem vários erros e gralhas, havendo até diferenças entre vários exemplares de uma mesma edição. Mais de 200 traduções foram publicadas desde a morte de Nostradamus, pelo que o sonho de encontrar o texto original torna-se impossível. Uma das profecias mais clássicas de Nostradamus deve a sua fama, basicamente, ao que parece ser uma única palavra mal interpretada. Diz-nos a quadra 24 da segunda centúria. Os ferozes brutos esfomeados atravessarão os rios a nado. A maioria da região ficará contra Hister, com H. O grande será arrastado numa gaiola de ferro quando a criança do Reno vigiar a Alemanha. Ora, Joe Nickell, num artigo da Skeptical Inquirer, chama a atenção para o facto de Hister, com H, ser muitas vezes interpretado como Hitler, o ditador alemão, de tal forma que Joseph Goebbels e outros fãs de astrologia, no tempo da propaganda nazi, referiam esta e outras quadras como prova de que o Führer ganharia a guerra. O problema é que Hister, sem H, Hister, seria, no tempo de Nostradamus, simplesmente outro nome para o rio Danúbio. E também a referência ao Reno e à Alemanha levanta imensos problemas, diz Nickell. Algumas versões posteriores do texto substituíram Rhin, R-I-N, por Rhine, R-I-N-E, o Reno, ou então por rien, nada. E Germain pode significar Alemanha, mas também outra palavra escrita da mesma forma, significando irmão ou primo. Desta forma, o verso pode ser lido como quando a criança do Reno vigiar o seu irmão, ou quando a criança alemã vigiar o Reno, ou então quando a criança alemã não vigiar nada. Resumindo, isto é tudo uma terrível dor de cabeça. Temos um autor que escreveu há 4 séculos, numa mistura de francês com latim, cheia de abreviaturas, metáforas, trocadilhos e referências obscuras, martelando as palavras para caberem na métrica dos versos. Depois, centenas de edições do mesmo texto, muitas delas repetindo gralhas de edições anteriores ou até introduzindo erros novos. Temos ainda traduções contemporâneas de toda esta trapalhada e, finalmente, e talvez o mais importante, temos a criatividade poética dos nostradamistas, que, acreditando nos poderes do seu profeta favorito, tratam cada profecia não como um texto com o seu próprio significado, mas como uma garantia de segredo por revelar. E quem procura muito acaba sempre por encontrar alguma coisa. A lista de eventos ou personalidades históricas profetizadas por Nostradamus enche livros inteiros e é impossível de resumir aqui. Segundo os seus fãs, Nostradamus adivinhou a própria morte e a morte de Henrique II, a ascensão de Napoleão e de Hitler, em conjunto os 2 primeiros anticristos. Mário Reading diz que o terceiro chegará já em 2035.
Adivinhou também o grande incêndio de Londres de 1666, a subida ao poder de Gaulle, a morte dos Romanov, a decapitação de Luís XVI na Revolução Francesa, a Revolução Americana e até a guerra aérea da Primeira Guerra Mundial. E atenção, independentemente de acreditarmos ou não deixa de ser giro exercitar a mente e tentar ligar todos os pontos. Por exemplo, a que evento histórico se refere a seguinte quadra? A coisa perdida é encontrada depois de escondida por vários séculos. Pasteur será celebrado como um deus. Será quando a lua completa o seu ciclo, mas ele será desonrado por outros rumores. Esta é fácil, até tem lá o nome. Refere-se a Pasteur, o químico francês que criou vacinas, foi um dos inovadores da bacteriologia e a quem devemos o método da pasteurização, motivo pelo qual, claro, foi celebrado como um deus. Então e esta? Um governante nascerá perto de Itália, cujo custo para o império será elevado. Quando virem os seus aliados e exércitos, dirão que é mais um carniceiro que um príncipe. Esta é normalmente interpretada como referindo-se a Napoleão, que realmente nasceu na ilha francesa da Córcega, perto de Itália, e matou muita gente nas suas guerras napoleónicas. Mas também pode ser o próprio Hitler, o mais carniceiro de todos os carniceiros da história, que muito custou ao império que tentou construir e nasceu na Áustria, que não deixa de ser perto de Itália. Ok, aumentemos a dificuldade. E esta? Perto dos portões e das duas cidades, dois flagelos, como nunca visto antes: fome, dentro da praga, pessoas mortas pelo aço, a chorar por ajuda ao grande Deus imortal. Esta quadra é descrita por Alan Hall, com alguma generosidade, diria eu, como uma inconfundível referência às explosões atómicas em Hiroshima e Nagasaki, talvez pelos dois flagelos em duas cidades. E lembram-se da quadra que conhecemos no início do episódio? O idoso de quem fazem pouco, desprovido da sua posição pelo estrangeiro que irá suborná-lo. As mãos dos seus filhos são devoradas à frente da sua cara. Ele irá trair os seus irmãos em Chartres, Orléans e Rouen. Esta pode ser um pouco mais difícil. Trata-se de uma inconfundível referência a Vichy, quando o governo francês capitulou a favor de Hitler. O tal idoso, desprovido da sua posição pelo estrangeiro que irá suborná-lo, é nada mais, nada menos que Marshal Pétain, líder do Estado fantoche francês. Ok, não resisto a mais uma. Um tigre, o seu rosnar exige atenção. Extingue o irmão mais novo. Quando a onda se espalha, grandes vagas arrastam consigo promessas ou mentiras adivinhadas na noite. Esta é talvez a mais difícil de todas. O tigre pode ser um símbolo relacionado com o Bangladesh ou a Índia, por exemplo, e a extinção do irmão mais novo uma possível referência ao Paquistão e a um conflito armado de grandes proporções. Sendo assim, as ondas e grandes vagas podem simbolizar as monções tão típicas do Sudeste Asiático. Ou então, esta foi uma quadra que eu próprio inventei e escrevi, tentando descrever como um dos meus tigres, isto é, um dos meus gatos, assustou o meu outro gato, o seu irmão mais novo, e entornou um copo de água, a onda, as vagas, por cima de um artigo sobre as promessas e mentiras de Nostradamus, que tinha aberto ao meu lado enquanto escrevi este episódio. Se esta minha pequena desonestidade vos tiver apanhado desprevenidos, não se sintam enganados nem me levem a mal. É a minha maneira de ilustrar o quão fácil é extrair sentidos geopolíticos de um texto aparentemente simples que pode ter um significado completamente diferente. Podíamos estar aqui horas nisto. Na verdade, é um exercício infinito. Com suficiente criatividade e conhecimento da história, não é difícil ir lendo as profecias de Nostradamus e encontrar-lhes um sentido. É, aliás,
um passatempo um bocadinho geek, mas profundamente interessante. Mas é também o segredo para o sucesso de Nostradamus. A sua elástica ambiguidade convida-nos, desafia-nos, seduz-nos. É difícil resistir. Colin Dickey resume o porquê deste fenómeno de uma perspectiva psicológica e naturalista. É difícil, ao ler as profecias, não tentar interpretá-las. Dos manuscritos do Mar Morto ao Finnegan's Wake, de James Joyce, há uma longa tradição literária de procurar lúcidos sentidos escondidos no que é fragmentário ou deturpado. Michael Shermer, o escritor de divulgação científica e céptico profissional, defende que estamos como que programados, de uma perspectiva evolutiva, para procurar sentidos ocultos. A partir da informação que lhe chega dos sentidos, o cérebro começa de forma natural a procurar e encontrar padrões e, a seguir, preenche esses padrões com significado. Não podemos evitá-lo. Os nossos cérebros evoluíram para ligar os pontos do mundo. Nostradamus introduziu ruído suficiente nas suas profecias para que possam ser tudo para todos os leitores. Poéticos testes de Rorschach entre o detalhe e a névoa. Por isso, fica a recomendação. Sentem-se a folhear as profecias de Nostradamus, se possível, com muito tempo disponível e vários dicionários à mão. É provável que não encontrem nelas os segredos do futuro da humanidade. Mas a cada centúria, a cada quadra, a cada verso, escutem a vossa intuição. Vejam o que aparece. Reparem no que vos vem à cabeça e o que isso diz sobre os vossos medos e inseguranças. Se calhar, Nostradamus não foi profeta do mundo, mas sim de cada um de nós. E mesmo sem querer, com a distância de 4 séculos, conseguiu adivinhar o que nos vai na alma. Ou então, levar-nos a chegar a essas conclusões sozinhos. Talvez reconhecer o presente seja, na verdade, uma forma de prever o futuro. Daqui a 15 dias há outro Teorias da Conspiração e, quando menos esperarem, o Teorias do Esoterismo regressa também. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites, vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostarem deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.